Olá, eu sou o Márcio, trabalho na Nove Sistemas, uma empresa de desenvolvimento de software. Nós vamos falar hoje sobre uma metodologia muito usada por empresas de TI, que é o Scrum. A metodologia Scrum foi criada já há 20 anos. A origem dela, basicamente, vem também do sistema Toyota de produção. E também é um Kanban, é um quadro de gestão visual. O Scrum é muito utilizado na área de projetos e principalmente em desenvolvimento de software, mas pode se usar em qualquer tipo de atividades. O Scrum ele é definido, inicialmente é um processo empírico, não um processo matemático. E aqui nós definimos papéis. Quais são os papéis? Product Owner, que é uma pessoa que define dentro da metodologia um backlog ou histórias, o que deve ser feito. O Scrum Master é um supervisor de todo o quadro de gestão visual, e o Teamwork, que é o time de execução de todas as histórias ou tarefas para fazer. Nesse quadro aqui está representado dentro da metodologia um sprint. O que é um sprint? É um período de tempo que deve ser executado. No nosso exemplo aqui é um quadro de sprint da área de atendimentos ao cliente e implantação, e aqui tem um sprint de uma semana. Então é definido o backlog, que são as histórias do que deve ser feito. Então aqui tem ali visitas de consultoria, visitas de implantação, tarefas de atualizações e várias outras tarefas que foi definido pelo Product Owner. E aí definiu-se a semana inteira o que deve ser feito. Cada história dessa tem uma pontuação, um número que significa um tempo. Essa pontuação varia num quadro. Por exemplo, nós temos aqui um ponto equivale a 2 minutos, 2 pontos, 40 minutos. Então tem uma tarefa aqui, por exemplo, que está no quadro feito, ela foi uma tarefa de 12 pontos. 12 pontos equivale a 4 horas. Definido o backlog, aí começa o trabalho. Começa-se o trabalho diário de execução. O Teamwork vai olhar diariamente todas as histórias que estão aqui e vai começar a pegar cada uma para fazer. Então a pessoa pega, coloca aqui: estou executando. A história do que tem que ser feito está em andamento. Assim que é terminado a tarefa, vai para o quadro de feito. E assim fica rodando todos os dias. Como o sprint é de uma semana, fica rodando os post-its todos os dias. O que acontece? Para manter a integração da equipe, são feitas reuniões diárias, na faixa de 5 a no máximo 10 minutos, aonde que nós verificamos em cada história se ela houve impedimentos, se houve histórias que entraram não planejadas, e vamos medindo o resultado. Então aqui, como cada história ela foi definida com um tempo, então aqui eu conto. Até hoje, que nós estamos no 3º dia, foram feitos mais ou menos 30 pontos. O nosso objetivo de todas as histórias está definido no quadro, que o nosso objetivo de pontos seria 89. Então nós temos que chegar ao final do 5º dia e cumprirmos a nossa meta de 89. A capacidade do sprint da equipe está em 75, então nós estamos um pouco acima. Esse quadro aqui chama o quadro Burn Down, ele vai representar o cumprimento das tarefas. Então é uma gestão Kanban, é uma gestão muito boa para visualizar tudo que está sendo feito, e o Teamwork fica alimentado, sabendo de tudo que está acontecendo, e o Product Owner, que é quem definiu, também tem a visão de tudo que está acontecendo. Então é muito interessante, valoriza a equipe como um todo e valoriza o trabalho para quem nós estamos fazendo essas tarefas.
Eu quero só falar bem rapidinho para vocês, mostrar bem rapidinho como que nós estabelecemos a pontuação de tempo para cada tarefa. Como eu havia falado, as histórias elas são definidas um tempo para serem executadas. Nós fazemos isso através da técnica chamada na metodologia Scrum de Planning Poker, onde criamos histórias, né, nos post-its e definimos quanto tempo cada história vai precisar para ser executada. Os componentes têm cartas, onde cada carta tem uma pontuação, que pode variar de 1 ponto até 10, 12, 20 pontos, dependendo da tarefa ou da história, e fazem a votação. Cada componente joga sua cartinha na mesa. Componente 1, componente 2, componente 3. As cartas, nesse exemplo, foram definidas 2 pontos, 14 pontos e 9 pontos. Então o teamwork tem uma inconsistência, tem um componente achando que é muito rápido para fazer, o outro está achando que vai demorar. E aí vão ter que entrar em discussão e chegar a um consenso e fazer a votação. Depois de chegar desse consenso, vai o número nas cartas, na história vai o número, que vai para o backlog. E assim o backlog é composto por histórias, o que tem que ser feito, e o tempo que precisa para ser feitas essas histórias.